E já passando então para a parte das nossas notícias internacionais, após o simpósio de Jackson Hole, a gente tem notícias sobre as falas do presidente do Fed, Jerome Powell. Exatamente, ele colocou ali, meio que cravou agora que realmente é dado que o início do ciclo de cortes de juros por lá se iniciará em setembro, né? Deu essas falas que impulsionou bastante o movimento da S&P 500, impulsionou esse movimento do Bitcoin que a gente viu também, trazendo aqui que é a hora dessa política monetária ela se ajustar, porque lembrando que o Fed ele tem um duplo mandato, né, escrito ali, que é basicamente a condução da política monetária, tentar conter a inflação ali, na verdade, e também dinamicidade do mercado de trabalho, né? Nos últimos meses, nos últimos anos que a gente viu, foi um combate à inflação muito forte, necessário por parte do Fed, e agora parece que isso já está um pouco mais controlado, o que faz com que a política monetária do Fed se volte um pouco mais para o mercado de trabalho. Isso que deve ser acompanhado agora no detalhe para as próximas condições da política monetária. Destaque também que o Powell não cravou aqui em pedra qual que vai ser o primeiro início de corte, né? Se vai ser com 50 base points ou com 25, que o mercado ainda é um pouco dividido nisso, acreditando ali majoritariamente numa corte de 25 basis points, mas ainda com uma probabilidade de 50 basis points em setembro. Passando agora para a nossa próxima notícia internacional, agora sim falando sobre petróleo, aumento das tensões no Oriente Médio. Realmente, essas tensões no Oriente Médio afetam principalmente a parte da oferta, né? E o que a gente vê é um conflito que já vem durando já bastante tempo, cerca de 10 meses de Israel contra o Líbano, contra o Hezbollah, também alguns conflitos envolvendo o Irã, uma presença um pouco mais forte dos Estados Unidos e de outros países da OTAN também, tanto por via do mar Mediterrâneo, quanto do mar próximo da Arábia Saudita, ali na costa do Irã. Então isso daí aumenta as tensões, até mesmo de que esse conflito ganhe outras proporções. Então esse receio por parte do mercado acaba pressionando o preço do petróleo de volta para o patamar de $80. Então a gente deve vir a observar um dia, quem sabe, mais positivo para as empresas de petróleo, como a exemplo da Petrobras, também outras júniors, como a própria 3R, Prio também, que pode se beneficiar disso. Do lado da demanda, sem muitas alterações. A gente continua vendo uma demanda um tanto quanto fraca, principalmente da China, que é um grande consumidor de petróleo, setor industrial ainda patinando, ainda com dificuldade de ganhar um pouco mais de tração, e outras regiões do globo, como o próprio Estados Unidos, como a própria Europa, num cenário que a economia vem aos poucos se arrefecendo, com destaque para os Estados Unidos, e causando uma demanda um pouco mais fraca do que a gente observou anteriormente. A Europa já num cenário um pouco mais complicado, com baixo crescimento econômico, também não deve ser por lá que a gente deve ver o preço da commodity disparando por meio da demanda. E passando para a nossa próxima notícia internacional, acabei comentando aqui Você um já deu um pouco de spoiler. Europa. Justamente, a gente teve a divulgação nessa manhã do IFO, que é um índice do sentimento empresarial alemão. Exatamente, esse índice veio recuando frente à medição anterior, né, da casa do 87 para 86,5 mais ou menos ali, realmente dando esses indícios, né, que a economia alemã é bastante estagnada, que é a maior economia ali da União Europeia, né. Então, a economia alemã, que é muito dependente da capacidade industrial, da utilização industrial, sofrendo diversos reveses a sucessivos trimestres, né. Lembrando que o PIB da Alemanha no segundo trimestre já veio recuando, a Alemanha que está bem no fio da navalha ali, entre uma possível recessão e um baixo crescimento econômico. Aqui, bastante complicada a situação, essa situação industrial reforçando também, né, que é muito influenciada pelo menor dinamismo interno, você tem um envelhecimento maior da população, a economia alemã também muito dependente das exportações, sofrendo muita concorrência com os carros chineses, né, que inundaram o mercado aí nos últimos trimestres também, então situação bastante complexa por lá. Passando agora para as próximas notícias, próxima notícia aqui nacional, trazendo as alterações feitas pela Câmara, elevando a projeção do IVA. Foi um estudo que foi feito pelo Ministério da Fazenda e aparentemente com as mudanças que a Câmara está propondo, o IVA chegaria na casa de 28%. Antigamente esse número estava ali próximo de 26,5%, com esses estudos que consideram diversos cenários, esse valor chegaria a 28%. Até mesmo ultrapassando a Hungria, no qual o IVA, que é o IVA mais alto atualmente, está na casa ali de próximo de 27%, então a gente chegaria nesse processo de transição com o fim dos impostos como ICMS, PIS, COFINS e a substituição deles para o IVA ao longo desse processo gradual que deve durar de 2027 até quem sabe 2033, a gente chegaria nesse IVA de 28%. Ao longo desse processo que foi proposto pela Câmara, das alterações, a gente teve, por exemplo, a inclusão de carnes, peixes, queijos na lista de isenção de alguns impostos, e isso acabou sendo um dos fatores que principalmente contribuíram para o
aumento desse IVA. Mas não foram só aumentos que foram propostos, né? Aumentos em termos ali do IVA, né? Fatores que acabaram influenciando o aumento do IVA. A gente também teve aumento da arrecadação, como a inclusão de bets esportivas e produtos do gênero, que acabam também aumentando a arrecadação e dão uma suavizada nisso. Depois dessa proposta da Câmara, a gente ainda deve ter também a votação do texto no Senado e vamos ver como que isso fica. Mas, de toda forma, já foi estabelecido que o IVA, né, tinha um limite imposto pela Fazenda e esse limite está sendo rompido, né? Então vamos ver como que isso vai ficar, se esse texto vai ser revisto em algum momento para até corrigir, para voltar ao que era antigamente os 26,5, até mesmo na casa de 27, que é o teto estabelecido pelo próprio Ministério da Fazenda para o IVA depois da sua implementação. E passando para a nossa próxima notícia, falando sobre fenômenos climáticos, como a seca e o impacto que isso pode trazer na conta de luz. Não tem sido um ano fácil no Brasil para as questões climáticas, né? A gente teve gente no Rio Grande do Sul, a gente tem uma estiagem prolongada agora, a gente tem as queimadas também acontecendo em São Paulo, uma situação bastante triste, bastante complexa aqui também, e a gente sabe que isso tem um efeito direto no bolso do consumidor também, né? Os reservatórios em níveis mais baixos, por conta dessa estiagem, provocam aqui a necessidade de utilização de outras fontes energéticas que encarecem o bolso do consumidor e, consequentemente, impactam a inflação, né? Então, bastante de olho nesse número nos próximos meses. A gente tem uma desancoragem da inflação futura, a gente tem uma elevação das perspectivas do Focus, que a gente vai comentar aqui também, para os números de inflação, e isso pode impactar bastante aqui por conta dessas questões. Desejo, então, um excelente início de semana. Forte abraço! Toro Investimentos, uma empresa do Grupo Santander.